Esta é a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. E agora falaremos a respeito da psicologia e povos indígenas. E estão aqui para isso a Vanessa Silva de Souza, ou Vanessa Terena. É psicóloga indígena, formada pela Universidade Católica Dom Bosco, conselheira e coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul e conselheira da Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos, a BIPPSI. E a Eunice Guedes, que é professora da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Pará, mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e doutorando em Psicologia Clínica e Social pela Universidade Federal do Pará também. Coordena o projeto Saúde e Cidadania e Atendimento a Comunidades de Estudantes Indígenas e Quilombolas. Atualmente é conselheira do CRP-10 e faz parte da Comissão Especial de Psicologia e Povos Indígenas do Conselho Regional de Psicologia do Pará. Eu agradeço a presença de vocês. Poderíamos, então, começar de uma forma diferente. Vanessa, explica um pouco esta sua pintura, essa sua aparição. Sim. Primeiramente, boa tarde, né, para quem está assistindo. Cada povo tem uma forma de se pintar, de se ornamentar, né? As nossas pinturas dizem muito sobre o nosso povo, sobre o nosso passado, sobre a nossa história, nossas guerras. Então, eu sempre busco trazer nessa representatividade que eu ocupo, que eu realizo, né, traços do meu povo. Então, o principal aqui é a flecha, que ela sai da boca, né, porque as nossas palavras são como flechas, e o dom da palavra para os povos indígenas é algo muito importante, né, a fala é o que passa os nossos conhecimentos de geração a geração, é o que liga as nossas histórias aos nossos antepassados. Então, os olhos é pela observação mesmo, né, que nós temos que observar muito mais do que falar, às vezes, e as pinturas trazem esses conhecimentos dos povos indígenas. Que ótimo! Então, poderíamos falar o que é a psicologia e povos indígenas? Do que se trata isso? Então, a psicologia ela vem se aproximando muito mais, né, dos povos indígenas a um movimento já vindo de um tempo, né, onde ela não apenas impõe os seus conhecimentos, mas aonde ela se apresenta aos povos indígenas e tenta compreender que os povos indígenas também, nós também temos uma psicologia, só não tem esse nome, né? Mas que nós também temos uma compreensão de ser humano, nós temos uma compreensão do ser social, enfim, nós temos uma visão do mundo, assim como a psicologia, e que, infelizmente, nunca antes foi ouvido, né? Foi questionado. Então, hoje, nós temos essa aproximação da psicologia junto aos povos indígenas, que vem crescendo, também a representatividade de psicólogos indígenas, né? E a psicologia vem escutando mais, né? Tentando compreender a diversa complexidade dos mais de 305 povos indígenas do Brasil, das mais de 270 línguas, né, faladas somente no Brasil. Então, a psicologia tem tudo isso para enfrentar, para tentar compreender e tratar como ser humano, né, digno da sua especificidade, da sua individualidade. Então, Eunice, a psicologia nesse caso, é um estudo a respeito dos povos indígenas ou tem mais alguma coisa? Eu acho que tem muito mais. A psicologia, como ciência e profissão, nós tivemos, dentro da psicologia brasileira, né, uma verdadeira revolução a partir dos anos 70, com a participação da nossa querida Silvia Lani
e outros companheiros que ajudaram a construir e pensar numa psicologia que levasse em conta que existe populações brasileiras, que a gente não precisaria pensar em instrumentos, em teorias, em marcos que não fossem necessariamente importados, mas que levassem em conta a realidade, a cultura, os valores do povo brasileiro, do povo da América Latina. Essa proximidade que a Vanessa está dizendo, ela é fundamental, porque nós não vivemos só no Brasil como um todo. O Brasil é um país diverso, com diversas realidades. Eu moro na Amazônia, moro no Pará, que é totalmente diferente. Você, Silvio, fala de São Paulo, eu já morei em São Paulo, capital. Né? Então, São Paulo é uma realidade, o Pará é outra, Mato Grosso do Sul é outra, e os povos são diversos, como diz minha colega Vanessa. Então, a gente tem que pensar nessa diversidade, pensar que a psicologia tem que levar em conta, como ciência e profissão, como está colocado no seu código de ética e nos seus pressupostos, tem que levar em conta que a gente precisa se relacionar com tudo, né? Com lidar. Então, não é um estudo, é um diálogo, uma escuta, garantindo e respeitando as diversidades que compõem a população brasileira, do qual nós lidamos continuamente. Então, para a gente da academia, a antropologia estuda a cultura e os costumes, né, dos povos nativos do Brasil, né? Dos povos originários, talvez podemos dizer, né, do Brasil. Qual é a diferença? O que faz a psicologia, nesse caso, com essa diversidade toda que vocês apontaram, né, desses povos que estão em todas as partes desse país? Quer dizer, em São Paulo, uma cidade, um estado industrializado, nós temos dezenas de povos indígenas, né, espalhados por esse estado. Então, qual seria, então, a diferença, né, em relação a essas duas áreas? Como eu disse anteriormente, é um movimento que se iniciou há pouco tempo, né, vem se iniciando lentamente essa aproximação. O que tem ajudado muito é a representatividade, né, de ter indígenas psicólogos e que trazem a sua realidade, das suas comunidades, dos seus povos, para questionar a própria teoria da psicologia. E vale ressaltar as dificuldades, né, como o senhor mesmo citou, da academia, de achar teorias, de achar teóricos propriamente da psicologia que falam sobre os povos indígenas sem a imposição de saberes, né? Então, a psicologia é algo muito novo, estão sendo construídos nesse setor, né? Estão sendo construídas muitas referências, muitos estudos, mas ainda é tudo muito novo. A antropologia sempre está mais próxima por essa questão de estudar as culturas, como o senhor mesmo já disse, mas a psicologia ela ainda está iniciando essa aproximação, esses diálogos, esse reconhecimento. Então, se formos comparar a psicologia com a antropologia nesse sentido, uma pessoa que tem uma especialização ou um mestrado em antropologia, ela vai poder nos ajudar a construir muito sobre os povos indígenas e essa psicologia que se aproxima. Eu posso também falar um pouco sobre isso, que assim, eu falei de uma construção teórica, de uma teoria que a gente acabou durante muitos anos no curso de psicologia importando de fora sem pensar na realidade. Essas teorias, e hoje, elas ficam muito presentes porque hoje nós, psicólogos, estamos no nosso grande métier, o nosso grande local de trabalho, nós estamos
em diversos setores trabalhando com a população. Nós estamos na área de saúde, na unidade de saúde, nós estamos num CAPS, nós estamos num CRAS, um Centro de Referência e Assistência Social, num CREAS, num hospital. E como a gente não foi sensibilizado, a nossa proximidade é muito pouca, ainda muito estreita, com a realidade tão rica de cultura, de valores, de concepções de mundo, de construções de mundo, que é essa diversidade. Só na Amazônia, onde é que eu moro, nós temos 180 povos diferentes. No Pará, onde eu trabalho, tem 56 povos diferentes. Hoje, na Universidade Federal do Pará, estudantes, né, fazem, né, graduação ou pós-graduação, 44 povos de etnias diferentes. Quer dizer, é uma diversidade muito grande e a gente tende a homogeneizar. Então, a gente precisa estar atento, e aí eu acho que é uma coisa muito ainda inicial, pensar em ter um olhar diferente quando um povo de uma etnia chega numa unidade de saúde, chega num CRAS, num CAPES, chega numa universidade e precisa ser acolhido, precisa ser entendido. Eu acho que essa é a nossa preocupação, deve ser o nosso olhar, né? Enquanto psicólogos, porque nós não temos... Isso é muito novo, a Vanessa acabou de dizer, a articulação de indígenas psicólogos é uma coisa potente, nova, mas tem um ano e pouco, um ano mais ou menos, um ano e pouco. Quer dizer, nós estamos engatinhando, mas precisamos fazer, porque não dá mais para um psicólogo atender a um diverso, um indígena, e achar que está lidando com uma população qualquer. Patologizar, por exemplo, a religiosidade, a concepção religiosa, né, de um pajé que acolhe, que chega numa unidade de saúde, por exemplo. Por exemplo, como a medicina, né, que deve ser respeitada, né, a forma que essas populações se tratam, né, para as mais diversas doenças, elas precisam ser conhecidas e respeitadas, não é? Sim, e esses tratamentos, né, homeopáticos, o tratamento que a própria natureza dá aos nossos povos, ela enfrenta outra gama de problemas, né, porque eu costumo dizer que os problemas dos povos indígenas começam e terminam nas questões territoriais. Então, um exemplo que eu posso dar aqui no meu estado é dos Guarani Kaiowá, onde eles não têm mais 10% das ervas de tratamento que eles tinham pela questão territorial, onde um lote, né, um espaço é dividido para 3 famílias. Então, até mesmo essa questão do tratamento da saúde, do tratamento através da natureza e dos conhecimentos ancestrais nossos, são prejudicados pelas questões territoriais. Então, o que resta a esse indígena que está próximo à cidade é ir a um posto de saúde e acabar tomando um medicamento, uma droga, né? Onde ele acaba se distanciando da sua espiritualidade, se distanciando das práticas do seu povo, da sua cultura, e tornando-se dependente, desencadeando uma série de outros problemas de saúde. E aí você tem dessas populações indígenas que já estão nas cidades ou nas periferias das cidades, né? Ela já tem um convívio muito grande com a cidade, com o território da cidade, com os brancos, com seus defeitos e qualidades, né? Então, é uma pergunta, o psicólogo teria que dar conta disso, quer dizer, você começa a ter problemas de alcoolismo, não é? Problemas de drogadicção, e até a compreensão de como a relação entre eles se estabelece. A questão é sempre a questão do álcool, a questão das drogas,
é um sintoma, né? Mas não é um sintoma só, não é uma questão só para os povos indígenas. Claro. É uma questão que está presente hoje na sociedade de consumo, porque nós estamos vivendo numa sociedade que ela está podando as possibilidades de cada um, né? De se protagonizar como sujeitos, né? Como pessoas humanas, né? E no caso o álcool, né? O álcool ou a bebida, várias culturas dos povos, de vários povos indígenas, têm o fabrico das suas bebidas como uma bebida ritual, né? Na medida que vem para uma cidade, que se aproxima e que muitas vezes se sente desprestigiado, desterritorializado, fora do seu local de origem, como disse a Vanessa, e muitas vezes sofrendo preconceito, né? Porque existe muito preconceito. Aqui em Belém, nós temos hoje perto de 1.000 indígenas venezuelanos, né, que vieram da Venezuela, que estão percorrendo a região norte, estão em quase todo o Brasil, e o preconceito é imenso, muito grande. Não só com eles, mas com os vários. Então, muitos, inclusive, muitas, escondem a sua identidade como indígena por medo, né, por receio de sofrer preconceito. Isso não é só aqui nas cidades maiores, nos grandes centros urbanos. A história nos diz, né, para quem não sabe, que vários povos foram submetidos, tiveram que aprender na marra a falar o português, foram docilizados, foram torturados, povos indígenas do Amazonas, do Pará, para poder aprender os valores e as regras da sociedade ocidental, dos brancos, no caso dos colonizadores. Isso traz consequências, certo? Então, o álcool, de certa forma, ele foi historicamente oferecido, esse álcool, não o álcool ritual, não a bebida ritual, mas o álcool foi sempre oferecido e trazido pelos colonizadores para os povos indígenas como um dos instrumentos de submissão, certo? Então, a gente vive numa sociedade em que os conflitos e o consumo, né, está tão presente, e o indígena que já vem para cá, que está fora do seu local, das suas raízes, da convivência mais coletiva com o seu povo, que vai e não se sente acolhido, se sente, pelo contrário, né, repelido, né? Isso acontece enormemente na Universidade Federal do Pará. Eu sou professora da UFPA e esse há mais de 2 anos o meu trabalho dentro da universidade. Acolher e atender estudantes indígenas e quilombolas que acabam se adoecendo dentro da universidade por causa de ações de racismo, de preconceito e discriminação. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos em Dourados, que é o presídio estadual, né, de Dourados, a maior massa carcerária de indígenas do Brasil. E essa questão do álcool e outras drogas é muito presente e tem aumentado muito nessa questão da pandemia. E com ele vem aumento de violência doméstica, aumento dos suicídios entre o povo Guarani e Kaiowá, e até mesmo nos territórios como é o meu território da aldeia Ipeg-Taunay, quando eu era pequena, era a questão do álcool. Hoje já são outras drogas, né, que entram nas aldeias e vão alterando a nossa cultura. Por exemplo, já houve recentemente no meu território a questão de estupro coletivo, questão de suicídio, que para o povo terena nunca foi um traço cultural como em alguns outros povos. Então, o abuso do álcool, a questão da violência, ela advém dessa aproximação, né,
e de todo o racismo, de todo o preconceito, de toda a privação de direitos, de todas as questões que são colocadas em vulnerabilidade, porque nós, indígenas, não somos vulneráveis, nós somos colocados em vulnerabilidade. E tudo isso a gente acaba, as pessoas, né, por não ter onde correr, acabam se colocando em risco através dos vícios, né? E, infelizmente, álcool e outras drogas e o aumento da violência tem sido um escape para quem não tem mais nada. O psicólogo ou a psicóloga atende, né, jovens, adultos, crianças das populações originárias? Atende. Nós temos, desde 2007, por, inclusive, insistência das lideranças indígenas, por demanda, dentro da política de saúde indígena, da CESAI, do Ministério da Saúde, tem um programa de atenção à saúde mental. No Pará, ele chama programa, num dos distritos sanitários, chama Programa Bem Viver, porque foi um indígena que disse que a concepção dele de saúde mental, de promoção, era a mesma ideia que os indígenas tinham de bem viver. E aí o nome do programa passou a ser Bem Viver. E nós atendemos na universidade, atendemos a estudantes que chegam na universidade, a comunidades também, que em decorrência do preconceito, do racismo, né, da violência institucional, né, que muitas vezes eles convivem, vêm das terras, né, de um modo de viver coletivo, chegam numa cidade maior e sofrem todo tipo de discriminação. Nós atendemos esses parentes, esses indígenas de diversas etnias. E agora, durante a pandemia, temos atendido, inclusive, online, né? Vários povos do estado do Pará e quilombolas também, indígenas e quilombolas. Margarete Mead, se eu não me engano, uma antropóloga estudando os povos originários na África, questionou muito dos mitos que existiam nas sociedades ocidentais. Por exemplo, questionou a ideia de adolescência como uma fase natural, que os indígenas não tinham exatamente a mesma coisa como os povos ocidentais capitalistas tinham. Questionou a questão de gênero, questionando a ideia da naturalização dos papéis de homens e mulheres, né? A psicologia já tem coisas a aprender para mostrar para os não indígenas coisas que eles acreditavam que não correspondem exatamente à realidade? Eu acho que sim. Eu tenho o maior carinho. Eu trabalho, me aproximo dos povos. Eu sou uma branca de uma sociedade colonizadora, numa região que tem muito a me ensinar. Todo dia eu aprendo. E eu acho que a gente já aprendeu, e a gente continua aprendendo todo dia. Uma das coisas que a gente aprendeu e precisa trazer para dentro de todos os setores, as políticas, é a não patologização, a não medicalização, né, da vida, dos valores e das crenças. Porque você colocar e diagnosticar uma criança que passou a vida toda, né? A Vanessa falou que esse símbolo dela é a flecha para o falar, né? Imagine eu privar o outro de falar, privar o outro da minha língua. Como que eu posso transferir essa organização do pensamento nessa língua originária
para o português e eu achar que a pessoa no português não sabe escrever direito, porque a minha tradição não é a escrita, a minha tradição é a oralidade. E aí eu vou ser chamado de quê? Tem um déficit de aprendizagem? Uhum. Então, tem muito a aprender a questionar. Por exemplo, a teoria freudiana, que parte da sua concepção da família nuclear capitalista, não serve para avaliar e entender a constituição do indivíduo numa sociedade originária, né? Porque a família se constitui de forma diferente. Mas com o tempo que nos resta, vamos falar, uma pessoa que queira atuar, sendo indígena ou não indígena, nesta área, ela tem como, no curso, aprender como lidar? Ou é uma especialização, ou é a coisa na prática mesmo? Ela tem como cobrar, né? Ela tem como solicitar que os professores abordem essas questões, tragam indígenas para falar, porque é muito complicado para um acadêmico compreender que nós indígenas não temos adolescência, que nós não temos um indivíduo que esteja passando por esses critérios que a psicologia do desenvolvimento coloca, que nós não vemos o capitalismo como uma saída saudável para nada, que nós compreendemos a existência do ser humano de uma outra forma, né? E uma das propostas da ABIPSI, que é a Articulação Brasileira de Indígenas e Psicólogos, é providenciar e formar capacitações para esses psicólogos que desejam trabalhar com os povos indígenas, né? Para que possa minimamente compreender esses povos de uma forma mais que venha contemplar. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.